Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy veremos qué es comprensión e qué es interpretação textual, ok? Então, gente, na aula de hoje nós vamos ver a diferença entre a compreensão e a interpretação textual, tá? Na língua espanhola tem muitas questões do Enem, geralmente. Este tema é direcionado para este assunto, que é voltado para o Enem, ok? Então, nós confundimos muito o que é interpretação com compreensão textual. A gente pensa que é a mesma coisa e não é. Como eu vou saber quando a questão é de interpretação e quando é de compreensão? Tem uns macetes, tem umas frases, tá? Que o autor ou a pessoa que elaborou a questão utiliza para demonstrar qual que é de interpretação e qual que é de compreensão, ok? Vamos para a introdução. Una de las dificultades más corrientes para los que trabajan con la enseñanza de idiomas, ya sea el materno o una lengua extranjera, se basa en dos procesos distintos, inherentes al análisis de una determinada información. De hecho, cuando tomamos contacto con algún contenido, la captación del significado completo del mensaje transmitido corresponde a la comprensión de sí misma. O sea, a partir de los elementos presentes o en lo informado, el lector o el receptor deberá ser capaz de dar cuenta de lo que ahí se encuentra declarado, sin alejarse o establecer juicios acerca de lo leído. Vamos para o português. Uma das dificuldades mais recorrentes para aqueles que trabalham com o ensino de línguas, seja ela uma língua estrangeira ou a língua materna, né? Ela está basada em dois processos distintos, porém eles são inerentes, ou seja, ligados à análise de uma determinada informação, tá? De fato, quando a gente tem contato com algum conteúdo, a captação de informações, tá? Ou seja, do significado completo transmitido, corresponde à compreensão. Leio, informação, captei, compreendi, compreensão, ok? Ou seja, a partir dos elementos presentes no texto, na informação, o leitor ou receptor deverá ser capaz de dar conta ou dar-se conta do que tem no texto, tá? Do que está sendo declarado, sem estabelecer nenhum tipo de raciocínio, né? Nenhum tipo de conceito a partir daquilo que foi lido. Ou seja, a compreensão está na recepção das informações que o texto nos traz. Isso é a compreensão, tá? E a interpretação é aquilo que o texto te faz ir além, ok? Por exemplo, no seguinte exemplo, Maria estava de cabeça baixa. O que vem na mente de vocês? Uma pessoa do sexo feminino que está com a cabeça baixa, certo? Ok. Isso é compreensão. Você compreendeu que Maria estava de cabeça baixa. Interpretação. Maria estava de cabeça baixa. Então, se Maria estava de cabeça baixa, ela estava triste. A interpretação é o que o texto te leva, é o conceito que é formado a partir daquilo que é dito. É o que ele te leva a pensar. Por exemplo, eu sei que Maria, uma pessoa do sexo feminino, estava de cabeça baixa. Ok. Isso é compreensão. Eu compreendi a cena. Interpretação vai ser aquilo que vai além daquilo que está sendo dito. Ok? Ou seja, o conceito que eu formei na minha interpretação é que a Maria estava triste. Por isso que a Maria estava de cabeça baixa. Ok? Então, vamos para o próximo. Aqui nós temos a compreensão, tá? Compreender significa abarcar no tan solo el texto como estrategias frecuentes para el desarrollo de comprensión lectora. Se realizan a partir de examen de texto, entendido aquí como un todo significado de que puede ser verbal o no verbal, actividades de cómo responder cuestionarios,
producir resúmenes sobre lo leído, elaborar títulos para el texto, para sus partes, complementar historias, obedecer órdenes presentadas por el escrito, identificar nombres o frases relacionadas con un dibujo e ordenar párrafos de uma mesma história. Ou seja, a compreensão é tudo que vai além do texto. Exemplo da Maria. Eu fui além do que estava sendo dito na frase. Maria estava de cabeça baixa. Então, na minha compreensão, ela estava triste. Por quê? Porque ela estava de cabeça baixa. Ok? É uma coisa que leva a outra. Então, vamos para interpretação novamente, ok? Por outra parte, a interpretação, né, supõe a análise dos dados apresentados. É o que eu acabei de fazer, eu acabei de explicar de uma forma mais direta. Ou seja, eu vou pegar um texto, eu vou ler, eu vou refletir a respeito daquilo que eu li e os conceitos que eu formar após essa reflexão, isso que é a minha interpretação. Por isso que interpretação tem uma interpretação geral, que os textos nos direcionam, e tem aquilo que nós fazemos por nós mesmos, tá? Ah, eu interpretei dessa forma. Por exemplo, quando alguém fala sobre um assunto polêmico, cada um tem a sua opinião. A sua opinião nada mais é que a sua forma de interpretar os fatos, ok? Então, essa diferença entre compreensão, ok, eu entendi, mas eu interpreto de uma forma diferente, tá bom? Então, considerando os aspectos com que é tratada a informação, né, dentro da interpretação, nós chegamos à conclusão, né, de que a compreensão é a etapa prévia para a interpretação. Professora, tem como compreender sem interpretar? Tem. Mas tem como interpretar sem compreender? Não, não tem, tá? Esses dois conceitos, tanto a compreensão, ela pode ser feita sem a interpretação. Eu posso ter entendido o texto e já acabou ali. Não interpretei nada, não criei meus conceitos a partir daquilo. Mas como que eu vou criar meus conceitos se eu não ler o texto? Se eu não entender? Se eu não recolher as informações? Então, essa colheita de informações é a compreensão. E a interpretação são os conceitos que eu vou ter a partir dessa colheita. Ok? Então, resumindo, para compreender o texto e analisar ou decodificar o que realmente está escrito, tá? Ou selecionar ideias presentes no texto, isso quer dizer que nós estamos compreendendo o texto. A interpretação, por outro lado, né, está ligada às conclusões que podemos fazer ao conectar as ideias dentro do texto com a realidade. Ou seja, eu vou pegar as informações do texto, vou pegar o que eu sei, que é a minha realidade, lembrando que nós temos dois tipos de conhecimento. Dois tipos de conhecimento, professora? Sim, nós temos o conhecimento acadêmico, que é o que vocês adquirem dentro da escola, né? E o conhecimento de mundo, que são as experiências que você teve desde criança, que são as informações que vêm até você, já seja por outra pessoa ou por um livro que você lê. Enfim, isso é conhecimento de mundo e os dois são extremamente importantes. Então, na compreensão, eu só preciso saber ler para compreender. Na interpretação, há essa mistura das informações que o texto vai me trazer com aquilo que eu já sei, ou seja, com o contexto, com o social, com o meu conhecimento. Então, a partir disso que eu vou chegar às minhas conclusões, tá? Conectar as ideias, tá? E fazer uma compreensão mais subjetiva do texto, né? Englobar mais conceitos dentro desse texto, bom? Então, o que é a compreensão de texto? A
compreensão ou compreender um texto significa decodificar, tirar as informações que tem nele, tá? Compreender o que está escrito, tá? Então, essa forma de análise faz com que a gente assimile as ideias, tá? Então, quando que eu vou saber que está sendo pedido para eu compreender um texto? Por exemplo, nós vamos ter as seguintes frases dentro da pergunta. Según el texto, según el autor, en el texto dice que el autor sugiere. Ou seja, segundo o texto. Aí, se começar com essa frase, segundo o texto, você já sabe que é compreensão. Segundo o autor, compreensão. No texto, compreensão. No texto diz que, compreensão. O autor sugere, isso quer dizer que são questões de compreensão textual. As informações estão dentro do próprio texto, ok? Agora, quando, por exemplo, se trata de interpretação, né? A interpretação do texto é o que eu já venho dizendo, que é os conceitos que você forma a partir da leitura, ou seja, a interpretação do texto é o que podemos concluir a respeito dele. Logo, a gente estabelece as conexões entre o que está escrito com a nossa realidade. Então, as conclusões que nós tiramos disso, de forma subjetiva, que se relaciona com a dedução do leitor, é o que nós chamamos de interpretação textual, tá? E como eu sei que é uma questão de interpretação, professora? Com as seguintes frases. Dado lo anterior, podemos concluir. Se infiere del texto que. El texto nos permite deducir que. Se concluye del texto que. Del texto permite compreender. Ou seja, dado levando em consideração o que foi dito anteriormente, é uma forma de identificar que a questão é de interpretação, tá? Se infere, ou seja, do texto que, ou seja, informação no texto, segundo o texto, tá? Ou se infere quer dizer ir além, tá? O texto nos permite deduzir que, prestem atenção, o texto diz que é para compreensão. O texto nos permite deduzir que, deduzir é além de compreender, tá? É interpretar. Se conclui do texto que, em conclusão do que foi lido, é a mesma coisa. O texto nos permite compreender que, enfim, alguma situação. Então, prestem atenção. Compreender é utilizado aqui para interpretar. Vejam bem como está escrita a frase. O texto nos permite compreender. Isso não está te pedindo compreensão textual, está te pedindo interpretação textual, tá bom? Então, essas são as formas de identificar quando uma questão está pedindo compreensão e quando você tem que fazer uma interpretação do texto para chegar à resposta correta, tá? Aqui nós temos exemplos em português. O que é a informação e análise, tanto em compreensão quanto na interpretação, ok? Então, para a gente praticar, eu trouxe essa questão do Enem de 2018, tá? Então, vocês vão ler e após a leitura, vou mostrar para vocês aqui, a correção com a justificativa. Então, para esta e outras aulas, não se esqueçam de acessar a plataforma Eduque, ok? Então, hasta la próxima.